Cara, você quer saber exatamente por que você não consegue aplicar as técnicas dos treinos no sparring e, consequentemente, na luta? Recebi uma pergunta e dizia o seguinte: professor, por que meus atletas não conseguiram aplicar os treinos no sparring? Eu perguntei para eles, nem eles souberam responder. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Se você quer aprender definitivamente a usar o que você treina no sparring e, consequentemente, na luta, fica comigo até o final, porque eu vou esclarecer exatamente como é que você pode eliminar isso. Mas antes disso, Sandazeiro, não esquece, cara, aperta aqui embaixo, se inscreve, assina o canal, aperta o sininho para você ser notificado de todas as atualizações que eu fizer aqui. Eu sou Daniel Dionísio, do projeto Sandar na Veia, e nesse vídeo eu quero te contar por que isso acontece. Por que às vezes a gente treina e quando vai para o sparring isso não acontece? Primeira coisa é entender que esse vídeo especificamente eu estou falando para atletas competidores, para atletas amadores ou profissionais. Para o cara de segunda, quarta e sexta, isso não se aplica muito, tá bom? O cara que faz o Sandar por hobby, por qualidade de vida ou pelo meio fitness, isso que eu estou falando não se aplica. Isso se aplica para quem treina para competir ou para quem tem atletas e equipes que fazem isso para competição. E aí a gente tem o famoso sparring, né? Que é aquele treino que a gente atesta se a técnica que a gente está usando durante a semana está funcionando ou não. Porque uma coisa é a gente bater na manopla, é bater no saco, é o amigo ficar em pé para a gente derrubar. O treinamento técnico ele precisa ser feito, né? E de fato ele está aí para aprimorar a técnica, não para dificultar. Então ele vai acontecer desde que você consiga aplicar os fundamentos daquele movimento. A partir disso, depois que eu aplico isso, eu preciso testar isso num combate real. É claro que num combate real, o mais próximo que a gente tem é um sparring se a gente montar uma estrutura adequada para isso. E qual que é uma estrutura adequada para isso? É que você tenha ali um material de proteção, um espaço que seja similar ao espaço do combate, o tempo de recuperação, o tempo dos rounds, que você tenha um técnico, possivelmente uma pessoa arbitrando. Você geralmente faz isso na sua academia, com os seus atletas. E aí, cara, quando você conhece o seu colega de treino, vai ficando um sparring meio manjado já, né? Então, assim, às vezes você sai na porrada mesmo, sai na mão, mas você se conhece. Então, assim, o primeiro é difícil, o segundo é mais fácil, aí depois você acostuma, você perde o medo e aí sai na mão mesmo. Agora, fazer sparring em lugares diferentes, com pessoas diferentes, exigem sensações diferentes. E é óbvio. Então é o seguinte, se você treina todos os dias na sua academia e o sparring acontece lá, o primeiro sparring que você for fazer, cara, vai ficar meio obscuro. Você vai ficar tenso, não vai conseguir aplicar. Consequentemente, na próxima semana, isso vai ficar melhor. Mas se você resolve sair da sua academia para um ambiente diferente, com pessoas diferentes, cara, possivelmente o atleta vai ficar mais receoso. Então, um exemplo qual que é um exemplo? Eu pego meus atletas que treinam na minha academia e levo para visitar uma outra academia, para fazer aquele sparring coletivo. Cara, a chance de chegar lá e ele não se soltar a primeira vez, como ele se solta na academia, é muito grande. É claro que existem umas pessoas mais, cara, descoladas e onde você colocar ele vai protagonizar, ele vai embora, vai brilhar. Mas não é o que acontece de forma geral. Então, se isso acontecer a primeira vez, não tem problema. O que você precisa fazer? Cara, entender que na próxima semana isso não pode se repetir. Então, fulano, olha só, os seus golpes bons são esse e esse. No dia do sparring, eu preciso que você aplique isso. E tem que fazer. Se isso não está acontecendo no sparring, consequentemente, é muito provável que isso não aconteça na luta. Então, o cara está treinando uma coisa e querendo aplicar outra, ou o professor está pedindo uma coisa e ele está treinando outra, ou às vezes ele está treinando uma coisa que ele não está seguro. O que eu quero dizer com isso é que não tem problema nenhum dar aquele branco, né, na hora do sparring e não acontecer. Isso não é um terror, isso acontece e é normal, depende do dia, depende da situação, aonde você está, em que colocação que você foi ali no sparring. As pessoas que estão ali você conhece, você não conhece, então tudo isso influencia. Então, cara, melhor coisa, cara, pro técnico, principalmente que está lá de fora, filma pro teu atleta aquela situação. Depois conversa com ele e tenta entender ele. Mais do que nunca, um bom técnico, um bom treinador, ele tem que saber quais são os pontos fortes e fracos do seu atleta. Para que aí vocês alinhem isso.
E às vezes, cara, o que está treinando não é o que realmente ele gosta de aplicar ou que ele está seguro para aplicar ali no sparring. E, cara, não desiste. É importante que esse sparring aconteça na academia toda semana e é mais importante que, hora ou outra, vocês façam uma visita em uma outra academia para tirar ele daquele ambiente de conforto. Por quê? Porque o dia da luta, o dia que ele vai enfrentar um outro adversário é num lugar que provavelmente ele não está acostumado, com uma pessoa que ele nunca viu. E por isso que é importante esse trabalho psicológico e de acompanhamento. Então, não fique desesperado, caso isso aconteça, é normal, mas não pode se repetir com frequência. Porque se repetir com frequência, você vai ter que achar ali qual que é o problema que está acontecendo. Se é o problema de comunicação, se é da técnica, se é o problema psicológico que está afetando de alguma forma ali o atleta, ele não está conseguindo desenvolver na atividade. Então, vamos reforçar aqui algumas dicas, tá bom? Conheça o seu atleta, saiba os pontos fortes e fracos dele, peça o que exatamente ele tem confiança em realizar. Se o que você está pedindo ele não está conseguindo realizar no sparring, as chances são de aquilo não ser o que ele tem confiança. Às vezes, o que é bom para o professor e para o técnico nem sempre é bom para o atleta. Às vezes, o que o professor e o técnico sempre aplicou nas suas lutas ou com outros atletas não é aplicável para esse atleta. Então, esse bate-papo e esse conhecimento é muito importante, cara. Essa visita em um ambiente externo, de uma academia externa, também é importante e tem que acontecer com mais frequência. Para expor o atleta a situações que ele não está acostumado a sentir, né? Quando ele tem aquele brother que ele sempre treina, cara, fica um jogo de comadre, o cara bate cabeça, bate em canela, já sabe o que vai fazer, entendeu? E aí ele fica um jogo que não rende muito. Então você precisa pegar essas coisas que eu te falei agora e testar, irmão. Testar. E quer comprovar isso? Mete a câmera, filma e assiste com o cara. Por que isso não aconteceu? Ele assiste, no próximo sparring, ele vai de novo e aí eu tenho certeza que coisas vão surgir. Façam isso, cara. Volte aqui, por favor, e coloque nos comentários. Como é que está sendo seu treino de sparring? Está sendo bom? Quantas vezes na semana? Uma vez, viu, amigo? Treino de sparring é uma vez por semana. Só. Não inventa mais do que isso. Você até pode fazer treinos de contato, luva, resposta, mas sparring especificamente, sair na mão de verdade, no máximo uma vez por semana, para que você possa ter uma semana produtiva aí de muito treino. Grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Mas não esquece, assina o canal, vamos crescer essa tribo, aperta o sininho. Um abraço.